Para nós utilizarmos o Entity Framework, nós podemos usar qualquer banco de dados. Podemos usar o SQL Server, Expression Edition, podemos utilizar o Postgres, MySQL, Oracle, etc. Qualquer banco de dados, ou a maioria dos bancos de dados que existem no mercado. A gente vai fazer o seguinte, como tem sido bastante utilizado o Postgres, vamos tentar então aqui instalar o Postgres nessa máquina para a gente usar ele. Então, começar com a instalação. A versão que eu vou usar aqui é o Windows, então só tem para a versão 64, não tem para 32 bits, tá vendo? Não suportado aqui. Se você tiver macOS ou Linux, então pode escolher a versão que você prefere usar aí, ou que você pode usar aí no seu ambiente. Eu vou usar a versão Windows. Vamos iniciar a instalação. Escolha uma senha aqui, que vai ser a senha do seu banco, e não esqueça. Então, use uma senha bem simples e ainda por cima anote. E se você perder essa senha, não vai conseguir mais acessar o banco depois. Como é um banco de testes, não precisa ser nenhuma senha mirabolante. Essa é a porta padrão do Postgres, a gente não precisa mexer nisso. Vamos deixar aqui para eles fazer a localização default automática da máquina. Terminou aqui a instalação, quer dizer, não terminou ainda, ainda falta completar alguns passos, mas se no seu caso está demorando muito, não se preocupe, demora um pouquinho mesmo, tá? É que aqui eu acelerei o vídeo. Então vamos para os próximos passos. Aqui tem uma área para você adicionar ferramentas, caso precise. Eu vou adicionar esta ferramenta aqui, NGS SQL. É o Data Provider do .NET. Você lembra que nós instalamos em momento anterior o ORM, próprio Entity Framework, e o conector para o banco de dados, o Data Provider para o SQL Server. Mas agora a gente vai precisar adicionar o ORM nessa aplicação nossa que ainda não tem, e o conector de banco de dados ou o Data Provider para o Postgres. Bom, já temos aqui instalado o nosso PostgreSQL. Para acessar esse Postgre, a gente usa o pgadmin. Então, vou carregar aqui o pgadmin, que é como se fosse o Management Studio lá do SQL Server, a ferramenta que nos permite acessar o banco de dados, criar tabelas, etc. Ele pede uma senha, essa senha do pgadmin, você pode informar uma senha inicial, a mesma que você informou lá na instalação do banco de dados, e assim manter uma senha apenas. Então, aqui nós temos o nosso Postgres e a gente pode agora fazer uma conexão ao banco. Eu estou digitando a senha que eu criei lá na hora de criar esse banco aqui. E aqui eu tenho os bancos de dados que a gente vai utilizar. Como esse curso não é sobre o Postgre, eu talvez possa recorrer a algum material na internet que ajude a entender melhor a lógica de funcionamento dele. Agora vamos criar um banco de dados para usarmos em nossa aplicação sem entrar em muitos detalhes aqui sobre o pgadmin e sobre o Postgre. Criar um database, lista tarefas,
Seria interessante configurar aqui algumas coisas. Parece que ele está carregando ainda. Collation. Define qual é o padrão de acentuação que vai ser utilizado naquele banco de caracteres, etc. A gente já sabe que é o TF8. Abrindo isso daqui, eu vou criar sem isso mesmo. Ele vai dar um erro porque eu não defini aqui o collation. Ele criou o banco, tá? Mas deu esse erro aqui de collation desconhecido. Sair daqui da criação, só fazer um refresh aqui. E está nosso banco lista de tarefas. E aqui tem uma série de objetos utilizados pelo banco de dados Postgres. Postgres ele é bem mais complexo, ele tem um conceito de objetos dentro do banco de dados. Então ele tem muitos elementos aqui. O que nos interessa são os esquemas. E a gente aqui tem um esquema que é public para este banco de dados, evidentemente, vai ser enxergado por fora. E mais uma vez, dentro desse esquema nosso, do nosso próprio banco, tem um montão de elementos. Eu posso criar novos, inclusive, operadores, agregadores, collations, etc. Eu não vou fazer nada disso, eu vou fazer o bem basicão mesmo, que é vir aqui em tabelas. Então, tabela não tem nenhuma tabela. Posso criar uma tabela aqui, mas eu não vou criar essa tabela. Ok? Então, está aqui nosso banco de dados criado, lista de tarefas. A gente pode olhar aqui em propriedades. Ainda continua dando que o collation está desconhecido. E depois a gente vai avançar e ver como fazer a conexão da nossa aplicação com esse banco de dados. O importante é ter instalado isso aqui e está funcionando. E a nossa tabela, nosso banco de dados está criado para uso. Um detalhe interessante é que eu instalei agora o pgadmin versão mais recente, a versão 8. E ele já até resolveu aquele problema de collation que estava dando. Então vamos abrir aqui o banco. Ele vai me pedir a senha, que é aquela senha que eu disse que não pode esquecer. Tem que anotar. E aqui ele está abrindo já o novo pgadmin com algumas informações a mais. Eu vou clicar aqui em database. Ele diz que tem dois databases. Tem o Postgres, que é padrão, que vem nele. E tem o lista tarefas que eu criei. Então, agora, se eu clicar aqui no lista tarefas com o botão direito em propriedades, properties, ele não está dando mais erro. E se a gente olhar aqui em collation, ele já pegou a collation Brasil, né, o português brasileiro 1252 e já colocou aqui para a gente. Então já está resolvido. Pronto, o nosso banco de dados está pronto para ser utilizado. Depois a gente vai aprender como conectar a nossa aplicação com esse banco de dados.